Eu quero falar com você sobre uma vida de oração e eu vou usar como texto base Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 46. Essa passagem também se encontra em Marcos e também em Lucas, nesses outros evangelhos. E o que se trata? Aqui fala sobre Jesus, a agonia de Jesus no monte de Getsêmani. Ali Jesus estava, antes de sua morte, orando com 3 dos seus discípulos mais íntimos. E ele pediu para que esses discípulos pudessem ficar ali com ele, vigiando, orando, porque a alma do Senhor Jesus estava angustiada, porque ele sabia que seria dado como sacrifício pelos nossos pecados. Então aquele peso espiritual ele estava carregando nos seus ombros. E Jesus, ele sempre costumava orar ao Pai nos montes, se retirava da multidão e ele sempre procurava orar. E ele trouxe essa prática também aos seus discípulos. E também a todos nós. Nós precisamos nos retirar para orar. Jesus, quando ele ensina sobre a oração, ele fala, olha, fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai em secreto, que ele que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Então o Senhor ele começa, durante a sua vida, a ensinar aos seus seguidores, aos seus discípulos, sobre a importância da oração. Só que nós vemos que a atitude dos seus amigos mais íntimos ali, não foi uma atitude esperada, porque Pedro, Tiago e João, eles adormeceram. A noite já estava muito escura e avançada. E eles não conseguiam ali velar com o Senhor, orar com Ele. Eles acabaram adormecendo. Jesus chamou a atenção deles algumas vezes. Então, por fim, Jesus disse, olha, apesar do espírito ser forte, a carne é fraca. Então, sejam vigilantes. O que Jesus ele quer nos ensinar com isso? Que muitas vezes nós estamos passando por tanta opressão, tanta dificuldade da nossa vida natural, o dia a dia. Esses discípulos eles estavam cansados do dia que eles viveram. E é extremamente normal isso, a vida natural. Só que nós somos chamados a viver pelo Espírito e o Espírito ele clama. O Espírito ele nos revela que precisamos estar alertos e vigilantes, porque o inimigo ele está à nossa espreita. Ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos estar vigilantes, porque tudo que o diabo quer é nos destruir, é nos envergonhar, é armar ciladas, tropeços, fazer com que o evangelho seja envergonhado através da nossa vida, que o nome de Cristo seja zombado. Essas situações que o inimigo quer provocar na nossa vida é para causar vergonha à igreja de Cristo, aos irmãos que dão testemunho, mas por causa do nosso mau testemunho, eles também acabam vivendo essas consequências. Então, assim, um abismo vai chamando outro abismo. Então o Senhor ele fala, olha, o espírito muitas vezes ele é até forte, mas a carne é fraca. Então domine a sua carne. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é para você dominar o teu sono, é dominar as situações que vêm para te distrair. Domina, porque o inimigo está à espreita. Olha, tanta coisa está acontecendo no mundo nesses últimos dias, tanta coisa que está apontando para os eventos escatológicos e tem muita gente que está dormindo, não está conseguindo discernir. Tem uns que até conseguem discernir, mas não está reagindo, porque existe uma reação do crente. E é sobre isso que eu quero falar, a respeito da vida de oração. O Senhor, ele nos chama para orar. Jesus, o tempo todo, ele chamou os seus discípulos à oração, porque a oração, ela é uma chave que abre uma porta e nos leva diretamente onde Deus está. É um elo de comunicação
entre nós e o ser divino que nós chamamos de Pai. É através da oração que nós comunicamos a Deus tudo aquilo que nós estamos vivendo, que estamos sentindo, que nós estamos precisando. E é através da oração que o Espírito Santo traduz ao Pai, através de gemidos inexprimíveis. E o Senhor, Ele, nesse momento de íntima comunhão, Ele se manifesta a nós. E Ele fala coisas profundas, coisas que o homem natural não consegue alcançar. Somente aquele que tem comunhão com o Senhor. Então, o Senhor, Ele nos chama a orar. Muitas vezes, essa oração, ela precisa ser acompanhada de outros irmãos. Por quê? Porque a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo dele. E esse corpo precisa estar unido em oração. Porque Deus, ele quer revelar coisas que estão profundamente ocultas e escondidas através da comunhão, mas é de uma verdadeira comunhão. E buscar do Senhor as divinas revelações, as diretrizes que Ele tem para a sua igreja. Há coisas gloriosas, maravilhosas na hora da oração. Nós vemos aqui que Jesus, ele estava sofrendo. Ele estava a ponto de derramar ali a sua vida pela humanidade. Os seus discípulos não conseguiam orar com ele. Quantas vezes existem pessoas dentro do corpo de Cristo que estão precisando de oração. E muitas pessoas não sabem como lidar, como orar pelas pessoas. Tem tantos que estão sofrendo como Cristo, tem tantos líderes do Senhor que estão sofrendo, estão sentindo a sua alma sendo derramada no altar. E eles precisam de oração, eles estão dando sinais, vem orar comigo. E a igreja não atenta. E muitas vezes até as pessoas que lidam com oração não conseguem discernir aquele momento que às vezes aquele líder está passando. Começa a dar as suas opiniões e tudo que o Senhor está nos ensinando, olha, vamos orar, não vamos falar nada dos nossos achismos, vamos começar a entrar em oração, vamos fortalecer uns aos outros, vamos orar uns pelos outros. É isso que é uma vida de oração. O trabalho de oração é exatamente esse. É orar pela causa de Cristo e também orar pelos irmãos. Nesse texto trata sobre a falta de vigilância espiritual, como nós vimos através dos 3 discípulos. Não podemos ser levados pela carne, por aquilo que nós estamos sentindo na carne, mas sim no espírito. A solidão da liderança, né? Eu falei, muitas vezes os líderes estão tão sozinhos. Então o Senhor, ele nos chama a ter empatia, a orar com esses que estão ali na frente, né, da batalha, da trincheira. Temos que estar orando por eles. A submissão à vontade de Deus, aquilo que o Senhor está querendo revelar através da oração. Eu quero dizer, a conclusão é vigiar e orai, para que vocês não caiam em tentação, porque a vida cristã começa na oração. Ela permanece na oração e ela termina na oração. Jesus, ele terminou ali, concluiu a sua vida orando ao Pai. Pai, entrego a Ti o meu espírito. E o crente, ele também tem essa mesma trajetória. A vida do crente é dentro da oração. É nesse momento secreto de intimidade com Deus. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você, jovem, tem dobrado os seus joelhos, tem orado diante do Senhor, tem falado com Ele no caminho para o trabalho, no seu dia a dia? Quantas mulheres poderiam estar lavando louça, cuidando dos seus filhos, principalmente ali na cozinha? O Espírito Santo fala tanto com as mulheres na cozinha. Ou você anda distraída, vendo filmes, Netflix, ouvindo outras coisas das redes sociais, distraído, e poderia estar falando com o Senhor em oração. Não há desculpa para o crente não orar.
Nós precisamos fazer a nossa vida, o nosso dia a dia, momentos de oração, buscar o Senhor, porque o Senhor, Ele quer falar conosco, Ele quer nos guardar de situações, de ciladas que o maligno está preparando contra os seus filhos. Mas só vai saber isso quem estiver em oração, quem estiver guardando contato com o Senhor.